Livro de Gênesis. Introdução. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Pentateuco. Ele narra a origem do mundo, da humanidade e das primeiras histórias que moldam a fé judaico-cristã. O livro aborda a criação, os primeiros patriarcas, as alianças feitas por Deus com a humanidade e os fundamentos da moral e da vida. Capítulo 1. A criação do mundo. Gênesis começa com a história da criação do mundo. Deus cria o céu, a terra, os mares, a luz, as estrelas, as plantas, os animais e, por fim, o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele cria Adão e Eva e coloca-os no jardim do Éden para cultivar e guardar a terra. O livro destaca que a criação foi boa e que o ser humano recebeu autoridade sobre a criação. O sábado é estabelecido como dia de descanso. Ponto-chave: o conceito de que Deus criou o mundo e tudo nele com ordem e propósito. Capítulo 2. A criação do homem e da mulher. Neste capítulo, a criação de Adão e Eva é detalhada. Deus forma Adão do pó da terra e, ao ver que ele estava sozinho, cria Eva a partir de uma costela de Adão. Eles vivem no jardim do Éden, onde tem tudo o que precisam, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O primeiro mandamento é dado: crescei e multiplicai-vos. Asterisco ponto-chave, asterisco a relação especial entre Deus e a humanidade, bem como a criação da família. Capítulo 3. A queda do homem. Adão e Eva desobedecem a Deus e comem o fruto proibido da árvore do conhecimento. A serpente Satanás engana Eva, que por sua vez dá o fruto a Adão. Como consequência, seus olhos se abrem para o pecado e a vergonha os envolve. Deus os expulsa do jardim do Éden, e a humanidade passa a viver com o peso do pecado, o sofrimento e a morte. Ponto-chave: a introdução do pecado e a perda da harmonia com Deus, trazendo sofrimento para a humanidade. Capítulo 4. Caim e Abel. Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel. Caim, o agricultor, oferece a Deus uma oferta que não agrada a Deus, enquanto Abel, o pastor, oferece o melhor de seus rebanhos. Caim, movido pela inveja, mata Abel. Deus pune Caim, mas também lhe concede proteção. Este capítulo ilustra a natureza do pecado humano e suas consequências. Ponto-chave: a tragédia do primeiro homicídio e a luta interna entre o bem e o mal. Capítulo 5. A descendência de Adão. Este capítulo registra as gerações de Adão até Noé. O livro de Gênesis destaca que ao longo das gerações a humanidade foi se afastando de Deus, mas algumas pessoas, como Enoque, viveram de maneira justa e agradável a Deus. Ponto-chave: a genealogia e a preservação da linhagem de Adão até a grande catástrofe do dilúvio. Capítulo 6 a 9. O dilúvio e a arca de Noé. Deus observa que a maldade humana é grande e decide destruir a terra com um dilúvio. Porém, Noé, um homem justo, encontra graça aos olhos de Deus. Deus o instrui a construir uma arca para salvar a sua família e 2 de cada espécie animal. O dilúvio destrói toda a vida na terra, mas após 40 dias e 40 noites, as águas recuam e Noé e sua família repovoam a terra. Deus faz uma aliança com Noé e estabelece o arco-íris como sinal dessa promessa. Ponto-chave: o juízo divino sobre a maldade humana e a renovação da criação através da fidelidade de Noé. Capítulo 10 e 11. A descendência de Noé e a Torre de Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tornam-se os patriarcas das nações. Mas a humanidade, em sua tentativa de alcançar o céu, tenta construir a Torre de Babel. Deus confunde as línguas das pessoas, espalhando-as por toda a terra e interrompendo a construção da torre. Ponto-chave: a origem das diferentes nações e línguas, e a tentativa da humanidade de alcançar o poder de Deus. Capítulo 12 a 25. A história de Abraão. Deus chama Abraão, originalmente Abrão, para deixar sua terra e seguir para uma terra prometida. Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que será pai de uma grande nação. Abraão, sua esposa Sara, que inicialmente era estéril, e o nascimento de seu filho Isaque são destacados. A fé de Abraão é testada de várias formas, incluindo quando Deus pede que ele sacrifique seu filho Isaque, mas o impede de fazê-lo no último momento, provando a sua obediência. Ponto-chave: a fé de Abraão e a aliança que Deus faz com ele, prometendo-lhe descendentes numerosos e a terra prometida. Capítulo 26 a 36. A história de Isaque e Jacó. Isaque, filho de Abraão, tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, o mais jovem, engana seu pai para receber a bênção da primogenitura. Mais tarde, Jacó tem um encontro com Deus, recebe o nome de Israel e torna-se o patriarca das 12 tribos de Israel. Suas histórias, incluindo seu relacionamento com seus filhos, especialmente José, são importantes.
Ponto-chave: a continuidade da aliança divina e a transformação de Jacó em Israel. Capítulo 37 a 50. A história de José. José, um dos filhos de Jacó, é vendido como escravo por seus irmãos e levado para o Egito. Ele enfrenta muitas dificuldades, mas eventualmente se torna uma figura poderosa no Egito. A história culmina com a reunião de José com seus irmãos, que vêm ao Egito em busca de alimento devido à fome. José perdoa seus irmãos e reconcilia-se com eles, levando sua família para o Egito. Ponto-chave: a história de perdão, reconciliação e a preservação da linhagem de Israel no Egito. *L. Conclusão. O livro de Gênesis é um livro fundamental da Bíblia que oferece uma visão sobre a origem do mundo, a humanidade e as primeiras histórias que estabelecem as bases para as futuras gerações. Ele não apenas narra eventos históricos, mas também ensina sobre a relação entre Deus e a humanidade, os princípios da obediência, fé, justiça e perdão. Através de Gênesis vemos como Deus se revela à humanidade e estabelece promessas que moldam a história.